Oi, gente! Bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da Educação de Jovens e Adultos. O meu nome é Yolanda, esse é meu sinal. Junto aqui com Jéssica, vamos falar a respeito da independência do Brasil, a independência do nosso país. Vamos discutir um pouco a respeito dessa independência, já que acabamos de comemorar mais um ano da independência do nosso país, da monarquia, da coroa portuguesa, né? E aí começo com vocês, com essa frase do primeiro-ministro inglês, Winston Churchill. Ele foi uma pessoa assim, que batalhou bastante pela independência inglesa na época do nazismo, né? Poder manter a autonomia do país dele. E aí está a imagem, né, de Brasília, a capital do nosso país. E o Churchill disse o seguinte: a democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela. O que a gente pode refletir? Essa frase parece até uma contradição, né? Dizer que a democracia é o pior sistema político. É porque na democracia em si, como a gente sabe, temos muitas falhas. Tem muitas coisas que a gente pode e deve fortalecer, avançar na democracia. Mas, de todos os sistemas que a gente conhece, ela ainda é o melhor. Imagina você morar em um local, como ainda existe em vários países do mundo, em que você não pode se vestir de uma maneira tal, porque o rei, a rainha daquele país colocou aquilo como lei. E se você desobedecer, você pode ser preso. Você não pode ter ideias diferentes. Você não pode ouvir certos tipos de música. Vários países do mundo isso ainda acontece, gente. Então, pequenas liberdades que a gente tem no dia a dia, esses países não têm. Então, mesmo que a gente sabe que temos muito que avançar, temos muito que refletir com a nossa democracia, sabemos que nem todo mundo tem a autonomia que deveria ter por causa da desigualdade social, mas nós ainda temos muito aspecto bem mais positivo do que esses países que eu acabei de falar. Então, vamos refletir um pouco a respeito disso, tá? Então, vamos pensar primeiro o que é independência. Veja essas duas obras de arte que estão mostrando momentos diferentes. Aqui à minha esquerda, que deve dar aí à sua direita, está esse quadro, a Bênção das Bandeiras, da Revolução de 1817. É um óleo sobre tela de Antônio Parreiras. Já aqui à minha direita, tem o famoso Independência ou Morte, do ano 1888, de Pedro Américo. Vejam, são duas situações bem diferentes, gente. Como vocês sabem bem, aqui o nosso estado, Pernambuco, já foi um país, que deveria continuar sendo, ó. Mas, durante um bom tempo, Pernambuco era o estado mais rico, não apenas do Brasil, mas das Américas também. E diante de tanta riqueza, o que a coroa portuguesa fazia? Taxava altos impostos em cima do nosso estado. E aí as pessoas que aqui viviam fizeram uma revolução, a Revolução Pernambucana, e se separaram do Brasil. Eu já dei até uma aula aqui a respeito disso, viu? Se você quiser rever, pode entrar aqui no nosso canal do YouTube, coloca Educa Recife, EJA, História, e vocês vão encontrar todas as aulas que foram feitas. Bem, então, só assim resumindo, o nosso estado Pernambuco foi um país independente do Brasil durante um tempo. Só que óbvio que Portugal não iria aceitar o seu estado mais rico sair do país, levando toda essa riqueza. E a gente foi duramente reprimido, perdemos boa parte do nosso território, Pernambuco era bem maior. Então, esse quadro Bênção das Bandeiras vem justamente demonstrando isso. O quanto que as pessoas estavam abençoando os padres, essa revolução foi chamada também de Revolução dos Padres, né? E esse novo país que estava surgindo, tá? Só que, anos depois, aqui o nosso país, né, o país Brasil, não o país Pernambuco, quis então se separar de Portugal. E foi aí Dom Pedro I que decretou essa chamada independência do Brasil. E daí o país inteiro saiu de Portugal. Então falar em independência é falar que alguns estados do nosso país, como o nosso, como o Rio Grande do Sul, já tentaram se separar do Brasil, justamente por conta dos altos impostos, porque percebeu que podia ter essa autonomia e foi reprimido. E aí o Brasil viu que podia se separar de Portugal, deixar de pertencer a essa monarquia portuguesa, justamente por conta desses altos impostos que a gente tinha que pagar para Portugal.
Então, falar de movimentos de independência é falar que eles não caem do dia para a noite. Eles são fruto da insatisfação, inclusive, das pessoas, né? A insatisfação diante do que estão vivendo, tá? Então, a gente pensa nessa colonização portuguesa. Vejam aí a bandeira de Portugal. Aí, essa obra de arte vem mostrando o Palace Square, que ficava no Rio de Janeiro, né? E ao fundo está a Igreja do Carmo. Por que o Rio de Janeiro, gente? Porque nessa época o Rio de Janeiro era a capital do país. E uma das coisas que fez nós brasileiros, nossos antepassados, querer se separar de Portugal, foi justamente porque a Europa estava em guerra. E aí a coroa portuguesa e todo mundo, umas 10 mil pessoas, de repente, veio viver aqui no Rio de Janeiro, expulsando as pessoas que moravam aqui, para poder fugir da guerra de lá, que estava assolando a Europa. Então, gente, imagina chegar de repente na sua casa, um monte de parente que você nem espera, e ir para ficar e expulsar da sua casa. Então, essa colonização portuguesa que já estava desagradando as pessoas na época, desagradou muito mais por ter chegado da forma que chegou, expulsando as pessoas, cobrando mais impostos. E aí foram durante anos levando esse ânimo, essa revolta da população que resultou nessa independência do Brasil com Portugal. A nossa aula é bem curtinha, não dá para a gente ver melhores detalhes, mas aí você pode tirar dúvida com seu professor ou professora, tá? Vejam aí, essa foi a nossa primeira bandeira, tá? A bandeira do Brasil Império. Ela foi a primeira bandeira brasileira após a independência. Dom Pedro I, tá aí a imagem dele, né? Ele foi líder desse processo de independência e foi o primeiro imperador do Brasil. Então vejam que a bandeira é diferente da bandeira que temos hoje, porque a bandeira que a gente tem hoje é quando o Brasil passou a ser uma república, tá? Quando o Brasil era um império, que aí teve Dom Pedro I e depois o Dom Pedro II, aí essa era a bandeira do Brasil, tá, gente? E como eu já falei para vocês, algumas causas dessa independência foi justamente a insatisfação da população com a coroa portuguesa, com esses altos impostos. Então, falar no nosso país, hoje, no ano 2022, é a gente pensar em que avançamos e em que precisamos avançar. A gente sabe que tem muita coisa a ser vista ainda, né? Inclusive para fortalecer a nossa democracia. Esse ano, a gente vai fazer uma escolha bem importante de nossos próximos governantes. E aí eu deixo para vocês essa reflexão. Vocês podem fazer um debate. O que é mais importante na democracia brasileira? O que hoje você enxerga como sendo mais importante? No que foi que a gente avançou? No que foi que a gente precisa avançar? Com certeza essa construção ela é coletiva, ela não cai do dia para a noite e a gente tem muito o que fazer juntos e juntas coletivamente. Abraço, gente!